Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre Os Ovos Azuis da Serpente, do Roberto Marcos. Este daqui é um romance que ele vai recuperar a tradição regionalista, que foi uma tradição muito importante para o desenvolvimento e para a consolidação da nossa literatura em um período que se estendeu ali de meados do século XIX às primeiras décadas do século XX, principalmente a partir ali das décadas de 1960 e 1970, o regionalismo ele foi cedendo espaço a toda uma prosa urbana que foi crescendo cada vez mais e que hoje em dia é uma das frentes com maior número de publicações da nossa literatura contemporânea. Pensando nisso então, este romance aqui ele não vai apenas recuperar essa tradição regionalista, mas também adaptá-la de uma maneira muito eficaz às demandas literárias contemporâneas aqui do Brasil. Pensando então nessa ideia toda da desigualdade como uma das tônicas que possibilitam a existência de uma estética regionalista, a essa desigualdade unem-se também, neste romance aqui, alguns dos motivos próprios da já citada prosa urbana da literatura brasileira contemporânea. E é justamente nisso que consiste a adaptação que eu citei para vocês aqui. O que me faz pensar, ao me deparar com livros como esse, se seria possível a gente pensar hoje em dia em um regionalismo urbano. Provavelmente não, mas enfim, eu fiquei com essa ideia na minha cabeça. Vou tentar levantar alguns textos que possam tratar dessa questão. Mas enfim, apesar então dessas 500 páginas, ou mais até de 500 páginas, todo o romance vai se concentrar nas histórias, ou na história, e daí você vai ter que ler o livro para poder saber porque eu estou falando isso, nas histórias então de 4 personagens que são os únicos moradores de um prédio de 6 andares. Cada um desses personagens nos é apresentado de maneira extremamente lenta, e daí pensando nessa lentidão com que esses personagens nos são apresentados, ela demonstra muito bem o domínio narrativo que esse autor tem aqui, e esse domínio narrativo é tanto que não há qualquer pressa com relação à história, mesmo porque todos os pequenos detalhes aqui que nos vão sendo dados no início do romance vão aos poucos ganhando importância na medida em que essa história avança. E a última figura em quem a gente tem que prestar bastante atenção ao longo da leitura aqui é a figura do narrador. Em todo romance, em todo conto que a gente vai ler, o narrador desempenha um papel muito importante, porque afinal de contas é a partir da perspectiva dele que a história está sendo narrada. Então é ele quem determina o que vai e o que não vai ser dito para o leitor. Pois bem, quando a gente pensa em um narrador como o deste romance aqui, a gente tem que tomar ainda mais cuidado, porque quando ele vai falar de um determinado personagem, ele assume a perspectiva daquele personagem, ainda que não ceda a voz narrativa a ele, o que novamente evidencia aquela ideia toda da desigualdade. Aqui não uma desigualdade social, mas uma desigualdade nos níveis da narrativa, e isso é uma coisa muito importante para o desenvolvimento aqui do livro. Mas enfim. Então, quando o narrador aqui deste romance vai falar de um determinado personagem, ele vai e assume a perspectiva narrativa daquela pessoa de quem ele está falando. Só que páginas depois, quando ele volta a ser esse narrador mais distanciado, ele acaba soltando algumas informações que desmentem aquilo que ele havia dito antes. Ou seja, existe todo um jogo entre a mentira e a verdade que vai sendo aos poucos estabelecido aqui por essa voz narrativa. Então eu sugiro que você preste bastante atenção nas várias diferenças que existem entre esses personagens, e entre esses personagens no presente e no passado, porque essas diferenças vão ser também determinantes para o final, sobretudo aqui do romance. Então perceba que nós temos aqui a visão do narrador, nós temos a visão do narrador quando ele se coloca na perspectiva dos personagens, nós temos a visão dos personagens e a visão dos personagens sobre si mesmos e sobre os demais. Nós temos a visão do Taiobeira sobre cada uma dessas figuras, e nós temos a visão dos moradores do bairro ali ao redor desse prédio, que vão tecendo uma série de suposições e especulações sobre a veracidade das perspectivas anteriores. Alguns dos temas que acabam vindo à tona aqui
ao longo de toda essa história são, por exemplo, o descaso social, quando a gente pensa na descrição que é feita da cidadezinha de onde veio alguns desses personagens aqui, ou das cidadezinhas, enfim, de onde vieram alguns desses personagens. Outro tema que vai acabar aparecendo aqui é a questão da representação e do papel da mulher na sociedade. O tema da importância da família também vai estar aqui presente. E, sobretudo, o tema da fragilidade da família enquanto uma instituição social. Tenha isso em mente, tenha essa ideia de uma família fragilizada, de uma família que está ali à beira do fracasso quando você for aqui se aproximar da vida desses personagens. E daí, como eu não sei até que ponto dar mais detalhes pode entregar aqui e acabar estragando, enfim, a leitura, eu vou parar por aqui com os meus comentários, não sem antes ressaltar novamente o quão bom é esse romance aqui, apesar de ser um romance, de não ser um romance de fácil leitura. Porque acompanhar aqui as descrições e o raciocínio, a linha de raciocínio de um narrador que a todo tempo vai tergiversando aqui, não é uma coisa muito fácil. Então, se você aí gosta de narrativas mais imediatas, provavelmente você vai ter um pouco de dificuldade aqui com este romance. Mas se você é daquele tipo de leitor que gosta de acompanhar aquela coisa minuciosa, aquela descrição que você pensa, meu Deus do céu, para onde isso está me levando? Provavelmente você vai encontrar aqui um romance que lhe agrade. Evidentemente que acredito eu que seja muito mais interessante conversar com uma pessoa que já tenha lido este livro, como é o caso do meu vizinho aqui, que eu falei para vocês, né? Que ele pegou o livro, leu e depois é que ele me entregou. Mas enfim, conforme eu fui conversando com ele, eu fui começando a perceber várias das coisas que eu não havia notado nessa minha primeira leitura. Então provavelmente esse daqui é um livro que eu vou precisar reler com o tempo para poder, enfim, ver se eu mudo a minha interpretação, sobretudo do final, que é um final surpreendente. Só que aí depois que chega no final você fala assim, gente, isso estava óbvio, estava na minha cara o tempo todo e eu não percebi. Então, novamente, atente-se aos detalhes e desconfie desse narrador aqui. Enfim, muito obrigado, senhor Roberto Marcos, pelo envio deste livro aqui. Gostei bastante da leitura e espero poder ler outras coisas suas em um futuro.